So guys, vamos então para o próximo exemplo, continuação da aula anterior, que é esse exemplo 6. Ok? O vídeo vai estar na vertical, então provavelmente vocês vão assistir com o telefone posicionado na vertical, em pé. O exemplo 6, nós vamos ler. Determine, eu vou diminuir aqui a questão do zoom para facilitar a leitura, depois eu volto ao normal. Ok. Determine os pontos de máximo e mínimo locais de f. Ok, nós queremos pontos de máximo e mínimo, cujo gráfico é dado abaixo. Eu já exibi o gráfico. Então, ok, pontos máximos e mínimos. Em seguida, determinar os valores máximos e mínimos. Para quem não lembra, os pontos de máximo e mínimo são pontos no eixo X ou no domínio. Os valores são as suas respectivas imagens. Sempre que falar de valor de função, se refere à imagem. Então, o valor máximo vai ser imagem de algum máximo, valor mínimo, imagem de algum mínimo. Já vai, papai. Pronto. Daí, aqui tem uma pergunta. Só vamos pausar a pergunta por questões técnicas. Voltamos. Então, aqui tem uma pergunta. A gente pode deixar para responder a pergunta depois e fazermos essas partes, porque senão a gente acaba se atrapalhando com tanta coisa que pede o exemplo. Antes de olharmos direito o gráfico, nós vamos... Deixa eu primeiro voltar... Deixa eu voltar o zoom normal. Ok. Eu vou cobrir as soluções porque eu não cobri. São com as respostas aqui, isso atrapalha. Ok, guys. E eu esqueci de avisar que agora a gente vai gravar nesse estilo diferente. Lá no cálculo aparentemente deu certo. Então a gente vai poder gravar as aulas e escrever simultaneamente. Aqui no caso eu estou trazendo escrito apenas para aproveitar o material que já foi feito. Mas acabando esse material aqui, que era para ser da aula anterior, mas não deu tempo de terminar, acabando ele, nós iremos poder gravar nossa aula normal, escrevendo simultaneamente, porque agora eu tenho as mãos livres. Ok, guys? Pois bem, então vamos olhar para o gráfico da função. Deixa eu ajustar o zoom, beleza. Esse aqui é o gráfico da nossa função f. Vamos fazer uma análise dele antes de prosseguir. O gráfico, eu começo olhando por aqui. A gente sempre começa olhando da esquerda para a direita. Perceba que ele não tem começo, ele vem lá de baixo e vem subindo. Logo já concluo que ele começa com um crescimento. Então ele vem subindo, ele toca aqui no A. Perceba que ele toca no eixo X, então eu já sei que esse A é raiz. Aqui não pede, né? Mas já fica como informação. Tocou no A, ele começa a decrescer. Então fez uma montanha aqui, portanto a gente já espera que aqui nós tenhamos um ponto de máximo. Aí eu desço até aqui e vou começar a subir, ou seja, aqui é um pico de ladeira, um pico lá embaixo, um ponto embaixo de ladeira. Então aqui a gente já sabe que é um mínimo local. Aí começa a subir, ou seja, o gráfico, a função começa a crescer, eu tenho crescimento até aqui, mas não sei se vocês conseguem ver aí, mas é uma bolinha aberta. Eu vou dar um zoom. Pronto. Com esse zoom dá para visualizar agora que é uma bolinha aberta. Portanto, este C aí, ele não está no domínio, ok?
Opa, pronto. Esse C não está no domínio. Por que o C não está no domínio? Porque a bolinha aberta, logo esse M não é a imagem do C. Assim, o M não é a imagem do C e o C não está no domínio. Aí eu começo um decrescimento, vou até aqui e começo a crescer. Aí vai ter a voz no fundo aí de um menino, que é o Enzo. Ok. Uma coisa a se chamar a atenção é que esse gráfico ele tem uma limitação superior. Como assim uma limitação superior? Perceba esse ponto L e uma linha aqui. Veja que o gráfico ele está totalmente abaixo dessa linha, mas que ele vai se aproximando dela. Então, esse L aqui é uma limitação superior para o gráfico, porque daqui o gráfico não passa e ele está acima. Superior porque ele está acima, limitação porque daqui o gráfico não passa. Mas beleza, vamos lá aos questionamentos do nosso problema. Nosso problema pediu pontos de máximo e mínimo, então eu anotei aqui, ó. Eu notei pontos de máximo, são os máximos locais, então eu coloco aqui pontos de máximo local, 2 pontos. Pontos de mínimo local, 2 pontos. Esse tracinho indica que é a continuação daqui. Depois ele pede o que? Seguida determine os valores. Opa, vou colocar a visão para vocês. Determine os valores. Valores máximos e valores mínimos. Então tá bem aqui. Valores máximos e valores mínimos locais. Coloquei locais para dar um destaque que os máximos e mínimos que estamos encontrando são locais. Se você não lembra, o local é qualquer máximo e mínimo é local, qualquer máximo e mínimo em uma vizinhança do gráfico, um pedaço do gráfico é local. A gente não fala pedaço, a gente costuma dizer vizinhança. E aquele máximo que é maior de todos é chamado de máximo global. Que, aliás, eu posso aproveitar e olhar aqui para... Já que eu notei essas informações, eu posso ir para a última pergunta do nosso problema, que é o seguinte. Só um detalhe. Aqui tem um ponto, normalmente depois de ponto é uma letra maiúscula. Então vocês podem estar se perguntando por que está minúsculo aqui, professor, depois de ponto. Porque essa letra não é para ser olhada como uma letra, é para ser olhada como um símbolo que indica o nome da nossa função. O nome da nossa função é f minúsculo. Se eu colocasse f maiúsculo, representaria outra coisa. Em matemática, cada símbolo que é escrito de uma maneira para representar algo, se mudar a maneira com que é escrito, ele passa a não representar mais aquela mesma coisa. A gente chama essa maneira de escrever de tipografia. Então a tipografia do F está dessa maneira. Se eu mudo a tipografia, ou seja, eu vou até colocar, se eu faço um F, por exemplo, desse jeito, ou um F desse jeito, ou um F desse jeito, cada um, tudo é F olhando como letras. Mas olhando como símbolos, todos são símbolos diferentes. Portanto, se eu estivesse representando algo em matemática, todos representariam provavelmente coisas distintas. Ok, guys? Então, essa minha função, o nome dela é F minúsculo, continua F minúsculo mesmo depois de ponto seguida. O que se coloca maiúsculo depois de ponto seguida são as palavras. Ok, então aqui eu tenho F, possui algum valor. F possui algum valor máximo ou mínimo global? É uma pergunta. Se sim, qual? Então, eu adicionei como campos, nós resolvemos, valor máximo global e valor mínimo global, que a gente vai em busca desses. Ou seja, tudo isso é o que nosso exercício pede. Se tiver máximo e mínimo global, para a gente exibir, aí a gente vai exibir aqui. Apesar de que esse problema tem uma pergunta, normalmente, pergunta merece uma resposta. Então, o ideal seria escrever uma resposta, mas para esse tipo de problema, nós vamos trabalhar dessa maneira que fica organizado. Então, dessa maneira aqui, eu já vou entender que nós temos a resposta para a nossa pergunta. Ok? Aqui, preenchendo todos esses dados, eu vou ter respondido todo o meu problema. Ok, guys. Então, vamos lá. Primeiro ponto que pede, primeiro problema, aliás, primeira coisa que pede
são os pontos de máximo local. Quais são os pontos de máximo local para o nosso gráfico? Então eu tenho aqui, para o máximo local, você busca pelas montanhas. Eu tenho uma montanha bem aqui, e um pico, aqui um pico de outra montanha. Então tudo indica que nós temos 2 pontos de máximo local. Mas na verdade, guys, nós temos só um ponto de máximo local. Por que só um? Porque nesse ponto aqui, ele não faz parte do gráfico devido à bolinha aberta. Então esse é o único ponto de máximo local e é o ponto de abscissa A. Portanto, o ponto de máximo aí vai ser o A e eu coloco aqui o A. O próximo é o ponto de mínimo. O ponto de mínimo a gente busca lá pelas montanhas invertidas, montanha de cabeça para baixo, ladeira, como você quiser. E eu tenho aqui uma ladeirinha, 2 ladeiras, ou seja, 2 pontos de mínimo. Esse ponto é a abscissa B, esse ponto é a abscissa D. Então, pontos de mínimos são quem? B e D. B e D. E os próximos são os valores máximos locais. Quem são os valores máximos locais? Para os valores máximos, nós vamos olhar o quê? Nós vamos olhar para as imagens dos pontos de máximo. Quem são as imagens dos pontos de máximo? Para isso nós vamos localizar pontos de máximos. Eu tenho apenas um, que é o A. Aí eu localizo ele no gráfico. Qual é a imagem dele? Já que o gráfico passa por cima dele no eixo X, é uma raiz, portanto a imagem é 0. Então 0 é um valor de máximo local. Ou seja, aqui no pedacinho 0 é o maior valor de imagem que nós temos para a função. E de fato, guys, se você circular aqui, por exemplo, ó, eu vou destacar o pedaço do gráfico, aqui é a vizinhança do A. Então, essa vizinhança do gráfico em relacionado ao ponto A, perceba que todas as imagens são negativas. Aqui a imagem, toda imagem negativa, exceto no ponto A. Por que, professor, que é negativa? Está abaixo do eixo X. Se está abaixo, na hora que eu pegar um ponto aqui, na hora que eu for trazer a imagem, vai dar negativa. Então, todas as imagens são negativas, exceto no A. E, portanto, o A tem a maior imagem, que é o 0. O 0 é a maior imagem. 0 é maior que qualquer número negativo. Então, isso aqui é mais para vocês comprovarem, analisem. Eu peço que vocês façam esse gráfico, desenho, pausem, olhem, rabisquem, para você verificar que, de fato, cada um representa máximo ou mínimo. E mínimos locais, aqui pede mínimos locais, eu vou olhar para as imagens dos mínimos. Temos 2 mínimos, B e D, então talvez tenhamos 2 imagens, a menos que sejam iguais, que às vezes acontece. A imagem do B é K, então o primeiro valor mínimo aí é o K e eu coloco aqui. Próximo, a imagem do D, o D é aqui. E a imagem é N. Então, guys, nós temos K e N como 2 valores máximos locais da nossa função. E só para efeito de análise, vamos pegar a vizinhança do ponto de mínimo aqui. O ponto de mínimo aqui fica bem aqui, o ponto de mínimo, que é o de abscissa D. Circule um pedacinho. A parte dentro do círculo do gráfico é essa. E perceba que o nosso ponto de mínimo é o ponto mais baixo do gráfico. Ou seja, ele realmente tem a menor imagem por estar mais baixo. Já que ele está mais baixo, a imagem vai estar mais embaixo aqui. Portanto, a imagem vai ser menor. Reflitam sobre isso. E o próximo ponto é o valor de máximo global. É a pergunta, tem máximo global? Quando olharmos o gráfico como um todo,
a imagem que vai subindo, vai subindo indefinidamente. Apesar de ter essa limitação, o gráfico nunca toca. Então, se o gráfico nunca toca essa linha, ela nunca se tornará máxima. Portanto, o gráfico ele vai subindo, subindo, subindo. Ele pode nunca passar de L, ele nunca nem sequer chega, mas ele continua subindo. Então, o nosso gráfico não tem um valor máximo. Você pode dizer, professor, mas o L é o máximo. O L não é o máximo porque o gráfico nunca atinge o L. Se o L fosse 4, por exemplo, os valores da imagem poderiam chegar em 3,9999999, mas não chegaria em 4. E aí poderíamos pegar valores, cada valor maior do que o outro, mesmo sem passar do 4. Então, aqui nós não temos valor máximo. Eu coloco aqui que não possui. Não possui. Não sei se vocês estão compreendendo o que está escrito aí, mas está escrito não possui. E valor de mínimo. Valor mínimo global. Temos valor mínimo global? Bom, olhando para o gráfico, a gente vê que o gráfico que vai descendo, ele vem descendo de um valor indefinido. Olhando para cá, ele vai descendo. Então, como ele sempre vai descendo, ele também não possui valor máximo. Isso encerra nosso exemplo e a primeira parte da nossa aula.